Oi, pessoal. Eu sou Daniela Pombo. Estou há mais ou menos 15 anos na área de atendimento a clientes e trabalhei como gerente de operações e qualidade nos últimos anos. Vou compartilhar com vocês um case com base na utilização das informações gerenciais, o famoso MIS, e o engajamento correto das equipes. Muitas empresas já contam com uma área de relatórios e eu tive bons resultados junto com as minhas equipes utilizando estratégias combinadas para encontrar diagnósticos, construção de modelo de trabalho e resultados expressivos. Eu estive à frente de uma equipe com mais de 1.000 colaboradores por alguns anos e nosso cliente era uma empresa de TV a cabo. Esse grupo, bastante grande, atendia canais de voz e canais digitais. Havia algumas coisas interessantes nesse desafio. O modelo de faturamento e o modelo de competição eram distribuídos entre 3 ou 4 parceiros, dependendo do segmento de atendimento. Eu e minhas equipes chegamos a competir com outras 3 empresas por algum tempo. 2 indicadores de sucesso do cliente determinavam a distribuição dos volumes para cada EPS. O parceiro que tivesse o menor indicador de rechamada, ou FCR, e o maior indicador de NPS, ficava com a maior fatia do share. Nesse modelo de competição, o planejamento e a distribuição eram revisados a cada 3 meses. Também tínhamos de entregar outros indicadores previstos no contrato, mas a entrega destes 2 indicadores nos mantinha na competição. Outra coisa interessante era o modelo de faturamento da chamada ou da interação. Existia um valor unitário combinado por cada atendimento e uma tabela que previa um incremento com base nos indicadores de satisfação do cliente. A tabela tinha 4 faixas de bônus que poderia aumentar em até 33% o valor unitário de cada contato. Nosso cliente determinava os alvos por indicador e nós sabíamos claramente quais eram as nossas prioridades na gestão do dia a dia, o que demandava nosso esforço como prioridade para rentabilizar a conta e manter a empresa em patamares competitivos. Como eu sou bastante competitiva e no dia a dia gerindo equipes, eu gostava muito de ter informação com base nos números e análises mais ricas, com mais detalhes. Dessa forma, nós conseguíamos, enquanto grupo, elaborar mapas melhores e mais completos com informações correlacionadas. Isso tudo virava insumo e poderia ser eventualmente transformado em oportunidades, melhorias e tomada de decisão. A ideia era atuarmos como consultores para o nosso cliente. Nós recebíamos do MIS a cada mês um arquivo com todos os nomes dos nossos agentes e o resultado acumulado de cada um, de produtividade e de qualidade. A base já vinha segmentada e com classificação por quartis, além da indicação dos responsáveis pelo acompanhamento dos agentes. Para compor a classificação de cada agente, os indicadores eram classificados de forma separada e depois era atribuído peso e utilizado o conceito de cesta de indicadores. Ou seja, um indicador tinha um quartil atribuído e aí o mix gerava um score. O grupo de agentes, já com o score final, era dividido em 4, já com um score final, né? Era dividido em 4 macro grupos, que era mais ou menos da seguinte forma. Tinha um grupo de agentes que a gente chamava de modelo ou benchmark, e esse grupo ficava a cargo do supervisor fazer o acompanhamento mensal e garantia do resultado. Como era um grupo ali que não demandava muito esforço, o supervisor normalmente fazia 2 monitorias formais por mês e ficava acompanhando pontual. Mas o forte mesmo desse grupo era fazer só uma manutenção de um bom resultado. Tinha um grupo que a gente classificava como agentes para desenvolvimento. O supervisor era responsável pelo acompanhamento mensal e pela evolução dos resultados. Basicamente, eram agentes que tinham necessidade de reforço das informações sobre o produto, sobre o negócio, manuseio do sistema ou baixa produtividade. Tinha um outro grupo que a gente classificava como agentes críticos. Tinha uma empresa externa de monitoria que era responsável por acompanhamento offline desses agentes classificados nesse grupo. Eles enviavam para a gente os extratos das monitorias e nós fazíamos a aplicação dos feedbacks. Neste grupo estavam basicamente os agentes com indicadores de comportamento fora do desvio padrão. Alguns deles, só para a gente ter ideia. Desconexão, short call, middle call, rechamada alta, NPS baixo e produtividade atípica. Agentes de manutenção eram um outro grupo
era o quarto grupo desses 4 macrogrupos, e nessa fatia nós encontrávamos os agentes que não possuíam características de nenhum dos outros 3 grupos. E aí a gente chamava esse grupo de manutenção e o acompanhamento era feito pelos monitores de qualidade. Essa segmentação ela tinha duração de mais ou menos um mês para a gestão dos resultados. O spam por equipe era de mais ou menos 24 agentes, sendo que aproximadamente 8 agentes estavam classificados no 2º ou 3º quartil. E estes eram acompanhados diretamente pelo supervisor com monitorias de causa raiz. A segmentação dos 4 macrogrupos levava em consideração os resultados atingidos e os indicadores de comportamento. Por exemplo, se o agente era Q3 em rechamada, Q3 em desconexão, Q4 em transferência para pesquisa, Q4 em taxa de pesquisas respondidas e Q2 em NPS, muito provavelmente esse agente seria acompanhado pela empresa terceirizada. Por quê? Porque a avaliação era de que o agente tinha os resultados que acabei de comentar, por quartil, estariam transmitindo informações incorretas durante o atendimento, por isso Q3 em rechamada. Além disso, podia ter um desvio de comportamento de desconexão dos atendimentos durante o contato, por isso Q3 de desconexão. Transferiam poucas ligações para a URA de pesquisa. Como consequência, também tinham poucas pesquisas respondidas, e por isso Q4 nos 2 indicadores. E por fim, o NPS acumulado indicava que o agente era Q2. Muito provavelmente, o agente esperava o cliente desconectar a chamada antes de conseguir transferir para a URA de pesquisa, e somente quando ele percebia que o cliente tinha maior chance de atribuir uma nota alta, então ele fazia o fomento ali e pedia para o cliente responder a pesquisa, quando ele imaginava que ele teria uma nota alta. Em linhas gerais, esses 4 grupos eram segregados para o melhor aproveitamento do esforço e dar prioridade para os agentes que realmente tinham maior representatividade nos resultados. O feedback nas minhas equipes sempre foi aplicado por quem realizou a monitoria, porque eu percebi que existia uma grande perda de qualidade na comunicação quando o monitor ouvia, transcrevia os pontos relevantes e era o supervisor quem fazia a aplicação do feedback. Por que isso? Porque o supervisor, se por alguma coisa ele não concordava com aquele extrato, poderia haver uma perda de tempo por conta de contestação, calibração do assunto. Como havia segmentação por grupos, muito poucos monitores tocavam em casos críticos e quando acontecia, eles compartilhavam a sinalização com o supervisor e este sim fazia a correção de rota, combinava o jogo e aproveitava para fortalecer a gestão. Por este motivo é que não havia nenhum problema o monitor aplicar o feedback. Os papéis e as responsabilidades eram bem claros e cada integrante do time e todas as monitorias para cada integrante do time, todas as monitorias eram sempre realizadas com foco na identificação da causa raiz da rechamada ou do NPS baixo. As perguntas-chave eram: por que o cliente ligou? E aí a gente identificava o motivo do contato. A informação transmitida para o cliente estava correta? Sim ou não? A rechamada aconteceu em menos de 24 horas por conta da informação incorreta? Causa raiz da rechamada. Como a gente deveria ter atuado? Aí o supervisor ou o monitor ensinava o como. E qual é a dica-chave para ele corrigir o erro identificado na causa raiz? A ligação poderia ter várias oportunidades, mas dávamos foco em apenas que na verdade era o mais importante, ou a causa raiz, e combinávamos uma dica simples e clara com uma comunicação não violenta e fazendo dos elementos do NPS a nossa cultura. Ou seja, acolhimento, respeito e empatia durante o feedback ali ou o coaching. Por conta de toda essa estrutura, todo o grupo sabia onde estava e onde tinha que chegar. Nas reuniões diárias ali na operação, cada um já sabia o que tinha que buscar e sentiam segurança para trabalhar. Eu procurava distribuir as equipes de forma equilibrada para que ninguém tivesse concentração de agentes críticos, dificultando a execução do trabalho no dia a dia. Usávamos de ações lúdicas como pano de fundo e era muito raro fazermos campanha para alcance dos indicadores estruturais. Às vezes, no finalzinho do mês, a gente utilizava da brincadeira do NPS hora a hora, dando um bombom como gratificação pelo NPS alcançado naquele intervalo. A ferramenta era atualizada a cada 5 minutos e era sempre o sprint final super bacana que nos ajudava a encerrar bem o nosso mês.
nossos resultados